Eu não sabia, mas na época em que eu fiz essa viagem já tinham 3 tentativas no Atlântico Sul que tinham fracassado. Talvez 20 travessias no hemisfério norte e quase uma dúzia delas mal sucedidas, onde os remadores desapareceram. No Atlântico Sul não houve mais travessias depois dessa. Imaginei que haveria dezenas, mas por alguma razão o brasileiro gosta de praia, de mar. É muito curioso isso. Depois da viagem desse barquinho, uns 5 anos depois, eu fiz a primeira viagem para a Antártica e não parei mais, são mais de 25 anos. E aí o que impressiona em termos de mudança climática não é em relação ao aquecimento, que a gente percebe o recuo de geleiras, o aumento do número de grandes gelos em alto mar, mas o que mais me impressionou foi a ação do ultravioleta que a gente sente na pele hoje. Há 20 anos atrás na Antártica eu passava uma temporada inteira sem camisa, num dia de sol que nem hoje, pelado. Hoje se você ficar 30 minutos sem camisa na Antártica, você vai para uma UTI. E a segunda mudança visível hoje em termos climáticos, antigamente fala, nossa, estamos com ventos horrorosos, uma tempestade terrível, com ventos de 45 nós. Putz, hoje em dia a gente pega ventos de 80, 90, o ano retrasado 110 nós, mais em latitudes altas, né? É mais ou menos isso. Em 84 não tinha, o GPS começou no meados para o final dos anos 80 e era uma coisa tão maravilhosa assim que eu botava o aparelho numa caixinha com veludo e abria a caixinha uma vez por dia e ligava o aparelho, esperava ele pegar os 5 primeiros satélites e anotava a posição e fechava para não gastar. Então assim, era engraçado porque antes, para conseguir por astronomia, eram horas, no mínimo 7, 8 horas de observações, cálculo, o que em parte me ajudou muito. Eu acho que nesse bichinho aqui, se eu tivesse um navegador de precisão como a gente tem hoje, muitas vezes eu acho que eu entraria em depressão, porque às vezes eu remava lindamente 15 horas em direção ao Brasil e provavelmente, embora tudo parecesse favorável, provavelmente a corrente tinha me devolvido para trás. Mas eu só ia saber isso uma semana depois. Então esse era o privilégio da ignorância. O que eu acho que facilitaria muito hoje seria a facilidade que você tem de obter dados confiáveis de meteorologia, não esses dados absurdos que a gente vê no Jornal Nacional, que não tem pé nem cabeça, mas a gente tem hoje modelos matemáticos que dão previsões de até 72 horas com uma precisão dramática, que infelizmente as mulheres do tempo ainda não descobriram isso. E isso é um facilitador grande. Não tinha navegação de precisão, as previsões meteorológicas eram altamente precárias, mas existia já o radioamadorismo. Eu tive o privilégio na época de estar no momento em que o radioamadorismo estava no seu talvez último auge. E foi muito interessante, eu falava com meia dúzia de radioamadores. E eu não tinha a menor ideia de que tinham dezenas de milhares no mundo todo acompanhando, mas eles não entravam porque eles sabiam que eu tinha restrição de bateria. Você vai subir agora? Não, vou só ver se não estamos fazendo nenhuma cagada, né? Em navegações em geral, até poucos anos atrás, até uns 10, 15 anos atrás, era muito comum você entrar num net de radioamadores e receber posições de outros barcos e assistir a previsão meteorológica para cada um dos barcos da rede. E isso gera um espírito de solidariedade muito interessante. Por exemplo, tem um radioamador que fica nas Ilhas Canárias que ele monitora velejadores solitários ou pequenos veleirinhos atravessando o Atlântico há 30 anos. E essa comunicação entre todos os barcos simultaneamente, ela não tem na internet. Você não tem um aplicativo no meio do Atlântico como um Facebook, por exemplo, porque você depende de internet online o tempo inteiro. E a internet existe hoje em qualquer lugar, mas a $8 o minuto você não fica brincando de passear no Google. Então o fato é que o mundo ficou, por incrível que pareça, um pouco mais solitário.
Então é curioso porque esse espírito da solidariedade, de certa forma, ele está se esvaindo. É um espírito que não existe mais hoje. O Brasil é a Disneylândia da diversidade naval do mundo. Cada pedacinho do litoral brasileiro tem um estilo diferente, um design próprio. Está ligado em parte à cultura local, mas está ligado principalmente em relação à disponibilidade de materiais, ao tipo da pesca, à economia. Isso eu levei uns 20 anos para enxergar nesse projeto, porque é um desenho super escandinavo, super cearense, por exemplo. Eu acho que uma grande parte do sucesso dessa viagem foi exatamente isso. Se eu tivesse ido para um projeto ultramoderno, enquanto eu estivesse remando e o barco tivesse uma posição ativa em relação à água, ótimo. Mas na hora que eu parasse para dormir, ele ia virar de lado com o mar grosso e ia capotar. E nenhum engenheiro naval com quem eu trabalhei no Brasil, exceto o que desenhou esse barco, compreendeu isso. Nenhum. É um desenho de quem trabalha no mar. É diferente do desenho de quem sai para passear um fim de semana. Então, assim, minha paixão hoje é identificar esse tipo de conhecimento. A maioria dos barcos usados hoje em travessias a remo, o cara que está sentado no meio, ele tem esse volume tão grande para ele não capotar ou para ele descapotar, que o cara está remando entre duas anteparas sem ver o mar na frente. E eu prefiro cortar os pulsos do que gastar 100 dias no mar sem ver o mar, né? Quer dizer, olhando o mar de lado. A primeira geodésica era uma frequência baixa, depois fizemos uma com frequência 6. Ele é capaz de bater a testa no tubo. Assim. Essa foi uma de frequência 8 que me deu trabalho, porque eu tinha medo que ela entrasse em colapso, por exemplo, não aguentasse o peso desse barco. E eu ainda tenho que checar para ver se ela não vai implodir, mas